Olá, obrigado pela sua participação. Obrigado à Universidade Federal de Roraima por nos proporcionar este momento. Eu sou Francisco Alexandre, sou diretor de escola na Secretaria de Educação de São Paulo, sou mestrando em Educação pela Universidade de Ibirapuera, também sou pedagogo, pós-graduado em Educação Matemática e licenciado em Matemática. Meus contatos estão aí. Caso alguém tenha interesse, estarei sempre à disposição. Este trabalho nós vamos falar sobre a escola cidadã e o processo de ensino e aprendizagem na educação básica no período pós-pandemia Covid-19. A educação brasileira e os impactos causados pela Covid-19. Nós sabemos o quanto nós estamos passando as dificuldades, o quanto nos preocupa esse processo que iniciou desde o início do ano de 2020 e essa falta de interação, esse afastamento social, o que ele causa conosco nesse processo de aprendizagem. Portanto, esse trabalho ele vai versar sobre a escola cidadã. A escola cidadã é uma proposta criada por Moacir, apresentada por Moacir Gadotti. Moacir Gadotti é freiriano, conviveu com Paulo Freire, foram amigos, e no final da década de 1980, ele apresenta a escola cidadã. A escola cidadã ela tem princípios democráticos, ela é pautada com seus ideais na democracia, no diálogo, na discussão. Então, essa é a proposta da escola cidadã. Nós também vamos falar sobre o ensino remoto e a educação à distância nesse documento. A educação à distância, nós temos a consciência que é uma modalidade de ensino pautada em legislações. As legislações elas são claras com relação às normas regulamentares sobre a educação à distância. O ensino remoto, também nós sabemos que ele sempre existiu, porém, ele foi apropriado de uma maneira mais enfática nesse período de pandemia que nós ainda estamos convivendo. Portanto, grandes pesquisadores no contexto educacional, pesquisadores aí de todas as nacionalidades, principalmente os brasileiros, eles fizeram críticas muito fortes com relação a como as secretarias municipais, as secretarias estaduais e até mesmo a instância federal no contexto educacional apropriou-se e transferiu as responsabilidades para o ensino remoto. Mas qual foi a principal crítica desses pesquisadores? A principal crítica foi com relação à internet, com relação ao acesso à internet, com relação ao acesso aos aparelhos para usufruir do ensino remoto. Então, essa foi a crítica que tornou-se, que teve uma grande revalia, lógico, uma crítica construtiva, mas foi nesse contexto em que esses pesquisadores trabalharam. Também surgiu aí no ano de 2020 o Conselho Nacional de Educação, que também sofreu muitas críticas, porque ele veio para reorganizar o calendário escolar. Mas o calendário escolar com o ideal voltado mais para a educação privada, para as escolas privadas. Então também ele sofreu muita crítica com relação a isso. Portanto, a escola cidadã, ela tem essa proposta. É uma escola acolhedora, é uma escola que traz em seus ideais o ouvir, a participação. E é essa escola que terá aí, no contexto pós-pandêmico, deverá ter esse olhar. Todas as instituições deverá acolher, deverá ouvir, deverá debater, deverá discutir entre seus pares, deverá discutir qual é o melhor caminho para tentar reparar as perdas de aprendizagem, para tentar
suprir aí o que foi perdido neste processo. Então, esse é o contexto, esse é o ideal, esse é o que traz de proposta a Escola Cidadã. Muito obrigado. Olá, sou Verônica Souza Paula. Vou apresentar o trabalho com o título Pandemia Covid-19, Desafios do ensino remoto para docentes que ministram aulas no ensino fundamental anos finais aos discentes do campo. É de autoria minha, com a colega Reginete Sabino de Macedo, somos mestrandas do PPGE-UER, em parceria com o Instituto Federal. Este trabalho, ele surge a partir das discussões na disciplina Epistemologia do Pensamento Educacional Brasileiro, ministrado pela professora doutora Enia Maria Feste. Esta professora também está na orientação deste trabalho. Se pauta na justificativa de que a estrutura principal do ensino remoto, ela está no suporte das tecnologias digitais. Os docentes que participaram da pesquisa trabalham em uma escola localizada no município de Rorainópolis, interior do estado de Roraima. O perímetro urbano de Rorainópolis não conta com uma ampla cobertura de sinal de telefonia e de internet, e nem todos os discentes campesinos têm à sua disposição este suporte. É um olhar sobre os desafios enfrentados pelos docentes em planejar, elaborar e adequar todas as atividades pedagógicas para um ano letivo atípico. Então surge a inquietação de entender qual a avaliação que os docentes fazem do ensino remoto ministrado aos discentes do 9º ano do ensino fundamental que residem no campo, objetivando verificar como está sendo conduzido este ensino na perspectiva docente, além de analisar na estrutura dos materiais enviados aos discentes e descrever como os docentes estão lidando com o processo desse ensino destinados aos discentes campesinos, com base em autores que endossam e contextualizam historicamente a luta pela educação do campo e enfatizam o trabalho docente, assim como documentos normativos que implementam, estabelecem e orientam o ensino não presencial para este contexto de pandemia. A metodologia se situa no campo das investigações qualitativas de natureza básica, quanto aos objetivos a exploratória e de acordo com os procedimentos de campo e documental. Todo o levantamento de informações ocorreu de forma remota em 3 momentos. No primeiro momento, entramos em contato via telefone com a gestão da escola, apresentou a proposta, solicitou autorização. Cedida a autorização, solicitamos algumas informações oficiais, né, documentos oficiais via e-mail, como atividades enviadas aos estudantes, matrículas efetivas e os relatórios produzidos pelos docentes. No segundo momento, aplicou-se um questionário do Google Forms com 10 questões, onde se disponibilizou o link via WhatsApp para 9 docentes de uma turma do 9º ano. E no terceiro momento, analisou-se o questionário, os relatórios e as atividades. Na análise do questionário, evidencia-se com base nas respostas dos docentes que a principal dificuldade relatada foi a falta de comunicação com os discentes, por não terem acesso à internet. O fato de não ter interação e uma boa cobertura de sinal, de telefone e internet também está registrada nos relatórios docentes. Quanto à elaboração das atividades, afirmaram que essas são feitas de forma simples e requerem mais tempo de preparo. Afirmaram também que essas atividades, apostilas, é o único canal de comunicação e essas apostilas são encaminhadas para a escola, que é encarregada de fazer a impressão e de entregar e recolher essas atividades. E até a presente data desse trabalho, os professores ainda não tiveram acesso a essas atividades recolhidas e realizadas pelos discentes. Na perspectiva dos docentes quanto à aprendizagem de discentes que residem no campo e que recebem todo o material impresso, não consideram satisfatória a aprendizagem. Quanto às atividades, são as mesmas tanto para os discentes que utilizam recursos digitais, onde o WhatsApp é um dos canais de comunicação, quanto para aqueles que não têm esse suporte. As orientações contidas nessas atividades são básicas. Então, concluímos que os docentes eles se esforçam e seguem as orientações que são repassadas. Entendem o ensino remoto como uma proposta emergente e ressaltam que, para atender às necessidades dos discentes do campo e sem acesso à internet, seria necessário um investimento e suporte para todos. Neste contexto, podemos afirmar que o ensino remoto
E a inexistência de um contato entre docente e discente que residem no campo e sem acesso à internet resulta em um fator negativo. Somente o acesso às atividades escolares pedagógicas impressas não é suficiente para que o processo de ensino ocorra de forma sistematizada. Então, as dificuldades apontadas por este estudo revelam que o ensino remoto, sem os recursos digitais, não tem garantia mínima de equidade e até dificulta a prática pedagógica. Então, essa temática se faz necessária continuar sendo pesquisada no sentido de melhorar o desenvolvimento do ensino destinado aos povos campesinos. Boa tarde a todos e a todas. Este trabalho trata das fronteiras da educação, alunos indígenas e imigrantes em tempos de aulas remotas, um olhar reflexivo ao projeto Aprendendo em Casa BV. Este trabalho tem a autoria de Elândia Gomes Araújo, Enia Maria Feste e Alessandra de Souza Santos. O interesse que inspirou esta pesquisa foi a análise do projeto Aprendendo em Casa BV, da Prefeitura Municipal de Boa Vista, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Boa Vista. Tem o objetivo de identificar se o projeto em tela, as atividades são voltadas ao ensino dos estudantes imigrantes e dos estudantes indígenas que ainda não dominam a língua portuguesa, na perspectiva de inclusão desses estudantes frente ao ensino remoto proposto pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Boa Vista. E ainda com o intuito de verificar como se dá esse processo de elaboração das atividades do projeto Aprendendo em Casa e quais as metodologias utilizadas na implementação desse projeto. Como metodologia, foi utilizada a pesquisa documental com análise das atividades propostas pelo projeto Aprendendo em Casa, com uma abordagem qualitativa, a fim de averiguar, de verificar se existiu atenção na elaboração dessas atividades com o intuito de inserir esse público indígena e imigrante que não fala a língua portuguesa como língua materna. Os resultados dessa pesquisa apontam que não houve uma demonstração de cuidados específicos com os estudantes imigrantes, pois todo o material, todas as atividades elaboradas foram elaboradas apenas em língua portuguesa, bem como, assim, os estudantes indígenas foram deixados à margem, pois somente depois de decorrido mais de 2 meses do início da execução desse projeto é que atividades nas línguas maternas indígenas Macuxi e Wapixana foram disponibilizadas. Todavia, essas atividades elas foram consideradas complementares e sendo distribuídas e disseminadas aos alunos apenas às sextas-feiras, o que nos faz refletir sobre as relações interculturais que deveriam permear o espaço escolar, reconhecido historicamente como monocultural e monolíngue. Nessa perspectiva, esse projeto mostra a superficialidade, o que são tratadas temáticas indígenas, bem como as questões inerentes à interculturalidade, ou seja, a cultura, costumes e a língua do outro. Olá, meu nome é Patrícia de Souza Silva, eu sou acadêmica do curso de mestrado em Educação da Universidade Federal de Roraima e juntamente com a minha orientadora, a professora doutora Leila Adriana Bataglin, nós escrevemos esse resumo com o título de Perspectivas Educacionais no Modelo de Educação a partir da pandemia de Covid-19 nas escolas municipais de Boa Vista. A perspectiva desse trabalho, ele teve como palavras-chave a educação, aprendizados, pandemia e Covid-19. Com a pandemia de Covid-19, os professores de todo o Brasil tiveram que trocar forçadamente seus quadros pelas telas de celulares e aplicativos virtuais, e as suas aulas passaram a ser à distância para manter o distanciamento e o isolamento social impostos para a segurança de todos. Depois de mais de um ano de pandemia, os professores ainda precisam se reinventar e se veem obrigados a refazer suas aulas, passando novos exercícios, gravando vídeos, buscando alternativas para comunicações e aprendizados mais eficazes.
As escolas municipais de Boa Vista não ficaram de fora deste novo contexto escolar e seus professores de arte estão constantemente em busca de manter os processos de ensino e aprendizagem envolvente e motivador, buscando proporcionar o melhor desenvolvimento de seus alunos, mesmo que à distância. Para os professores de arte, a notícia da pandemia foi recebida com grande preocupação. Haviam vários fatores que poderiam implicar negativamente para o bom desenvolvimento educacional de seus alunos, como a saúde e o processo de ensino-aprendizagem. É sabido que o estado de Roraima, principalmente a sua capital, Boa Vista, tem enfrentado uma situação desde 2015 e mais pesadamente 2017 para cá, questões ligadas à imigração de venezuelanos em um número muito intenso. Então, as escolas municipais de Boa Vista, elas têm muitos alunos imigrantes de baixa renda e que têm dificuldades de acesso e atendimentos médicos, além de uma preocupação com o cumprimento do calendário escolar e o desenvolvimento educacional de cada aluno. Então, a maior preocupação dos professores de arte, e aí esse grupo de professores foi o que foi escolhido para a gente tecer aqui alguns comentários sobre como eles enxergam essa nova rotina escolar, uma vez que eles enfrentam esses processos educomunicacionais, os processos voltados para a cultura, mais de perto com os alunos, principalmente os imigrantes, a gente trouxe essas questões e as preocupações que envolvem e norteiam o dia a dia desses professores. Apesar destas preocupações, o caminhar educacional, mesmo sendo desafiador para eles, tem sido gratificante. Segundo a visão deles, há um empenho muito grande e muita dedicação de toda a equipe pedagógica para que todos os objetivos possam ser atingidos da melhor forma possível. Vale ressaltar aqui que uma das grandes preocupações também desse grupo de professores é justamente com esses processos educomunicacionais, principalmente enfrentando questões muito novas, né? Educação virtual, utilizando recursos que alguns não estavam acostumados, usando muito a internet, gravar vídeo. Então, um ponto que os professores mais falaram, mais comentam, é da preocupação em conseguir atingir o público dele, que são os alunos, de uma forma eficaz, para que todos possam caminhar da melhor forma possível nesse processo de ensino-aprendizagem. Com isso, eu encerro aqui a minha apresentação. Espero que todos possam aproveitar aqui um pouco das informações que eu trouxe das escolas municipais de Boa Vista, enfrentando esse novo momento pós-pandemia e durante a pandemia do Covid-19, que nós ainda nos encontramos nela, né? Obrigada a todos e tchau. Bom dia, meu nome é Suza Manuela Lopes Fernandes. Hoje eu vim apresentar para vocês um trabalho, um artigo, que tem como título Reorganização Escolar da Rede Estadual do Tocantins, Demandas Educacionais e Proatividade Docente frente à pandemia. Como o título já bem informa, esse trabalho é baseado em um estudo realizado, em uma pesquisa realizada com professores das escolas públicas da Rede Estadual do Tocantins, nesse momento de pandemia. Tem como objetivo principal saber dos professores quais foram, na verdade, as formas encontradas para atender as demandas desses alunos que eles atendem de ensino fundamental, primeira fase, segunda fase, ensino médio, nesse momento de pandemia. Nós sabemos que todas as redes, todo o Brasil teve que fazer uma readaptação nesse momento que as aulas precisavam ser suspensas. Alguns estados fizeram uma retomada mais rápida, outros não. No caso do estado do Tocantins, as aulas foram suspensas no dia 13 de março e só retornaram no dia 18 de setembro do ano de 2020.
o ano letivo de 2020 se estendeu até março de 2021, de forma remota. O Estado encaminhou aos professores a obrigatoriedade de realizar roteiros de estudo que consistiam em nada mais do que atividades sobre os conteúdos daquele bimestre que eram direcionadas de forma escrita para os alunos. Muitos profissionais entenderam que só esse direcionamento escrito para os alunos não estava sendo suficiente, porque percebeu-se que muitos alunos não devolviam essas atividades e quando as devolviam de forma incorreta ou de forma parcial. Então, a pesquisa se baseou em entender o que esses profissionais fizeram para sanar esses problemas que são advindos da pandemia. Descobriu-se que os profissionais, primeiro, entenderam que os alunos não dariam conta, digamos assim, de devolver essas atividades e começou-se uma rede de colaboração coletiva, onde os profissionais que entendiam um pouco de tecnologia acabaram procurando outros profissionais também da rede, outros professores, para ensinar essas tecnologias para que esses profissionais pudessem realizar algo a mais além do roteiro. E com a pesquisa descobriu-se que esses profissionais eles se superaram. Muitos profissionais foram além do que o Estado preconizou para a utilização, que eram os roteiros escritos. Esses profissionais acabaram utilizando aplicativos, utilizando redes sociais para entrar em contato com esses alunos e manter o vínculo, mandando podcasts, vídeos autorais, vídeos prontos, fazendo um momento de tira dúvidas que não tinham sido exigidos até o presente momento pelo Estado. Esses profissionais, com isso, conseguiram aumentar o índice de devolutiva desses roteiros, porque os alunos que tinham dúvida agora tinham um momento para tirar essas dúvidas e mais acesso aos seus professores. O contexto da pesquisa relata que essas metodologias diferenciadas, elas conseguiram que 50% daqueles alunos que não entregavam roteiro ou que entregavam de forma parcial passaram a entregar o roteiro após essa proatividade dos professores, essa capacidade de resolver os problemas antes que eles se tornem muito grandes. Então, finalizando, concluiu-se que esses profissionais, eles acastelaram uma série de experiências e conhecimentos que neste momento de pandemia foram traduzidos em capacidade de se readaptar à nova realidade. Muitos desses profissionais se adaptaram a essa nova realidade, conseguiram empregar mais do que o Estado estava exigindo. Com isso, evidenciou-se a competência educacional dos professores pesquisados da rede estadual do Tocantins. Boa tarde, eu me chamo Yara Garcia Pinto e eu sou mestranda em Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, o eixo temático em que meu resumo está inserido é sobre educomunicação. O meu resumo ele fala do Todos em Casa pela Educação e a interação de professores e alunos nas atividades remotas no estado do Pará. Eu sou do estado do Pará e aqui eu pude acompanhar de perto todas as ações do estado, as políticas públicas emergenciais e educacionais que foram criadas durante o contexto da pandemia. Bom, durante a pandemia em que as aulas foram paralisadas, as aulas presenciais, o Estado adotou, no dia 30 de março, um ensino remoto mediado por televisão, que seria o Todos em Casa pela Educação. As aulas são tutoradas e os alunos e professores eles possuem uma interação a partir de conversas pelo WhatsApp. O programa também possui atividades para casa, que pode ser utilizado na plataforma Google Forms, com um complemento a mais das atividades que são feitas diariamente. O programa na televisão, ele passa na TV aberta, na TV Cultura, e foi uma parceria do Estado com a Fundação Paraense de Radiodifusão, Funtelpa. Inicialmente já existiam protótipos desse aplicativo, antes da pandemia, porém foi no contexto dela que ele foi antecipado.
e no dia 30 de março, o Todos em Casa pela Educação foi lançado. As crianças também podem aprender através do celular, tem um aplicativo de Todos em Casa pela Educação, ou eles podem acompanhar direto pela televisão. Tem um cronograma em que diz qual dia da semana vai ser para cada série, e o Todos em Casa pela Educação, ele aborda todas as etapas da educação básica, desde o Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Agora, depois de um ano, ele possui eixos temáticos. Por exemplo, teve o eixo focado em estudos para o Enem, que eram conteúdos de revisão do terceiro ano. Teve conteúdos focados para a educação básica, principalmente na primeira etapa, primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental 1, com foco em leitura e escrita e produção de textos. Então, o programa ele foi se adaptando à realidade de cada aluno, de cada escola, e qual seria a melhor metodologia e a melhor forma da educação chegar até esse aluno. Essa comunicação é fundamental para manter os laços entre discente e docente, principalmente no contexto não presencial, em que as aulas estão sendo feitas de maneira remota. O principal obstáculo do Todos em Casa pela Educação seria a utilização do aplicativo e das outras plataformas de ensino, como Google Forms e WhatsApp, pelos seus usuários. Alguns pais responsáveis e os próprios alunos não têm tanta afinidade com as tecnologias, o que torna uma barreira na comunicação. Porém, em sua maioria, o programa alcança uma totalidade enorme de alunos em todo o estado, transformando assim o Todos em Casa pela Educação numa política pública educacional emergencial que foi essencial e significativa para a continuidade das atividades presenciais. Obrigada. Eu me chamo Simone Alves dos Santos e sou acadêmica da Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia. Esse trabalho ele foi feito por mim e por Jefferson de Jesus dos Santos. O título do nosso trabalho é Educação no Contexto da Pandemia, um olhar sobre os desafios durante o isolamento social. Para contextualizar, nós trazemos que, diante do contexto da pandemia ocasionado pelo Covid-19, há uma necessidade de ressignificar as condições de vida da sociedade, ou seja, retratar na consciência humana os desafios em virtude de isolamento social, devido ao alto grau de contágio do novo coronavírus. Nessa perspectiva, a escola, por ser um elemento central de saberes e conhecimento social, teve suas atividades modificadas para se adequar a essa nova realidade. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho é apresentar uma reflexão sobre os desafios da educação que se levantam no contexto atual, nesse momento de pandemia. O estudo, o qual se origina esses trabalhos, estão embasados no levantamento bibliográfico feito através dos bancos de dados nacionais na área do conhecimento da educação, por meio de buscas no Google Acadêmico e Cielo, através das palavras-chave pandemia, isolamento social, estudo remoto e práticas pedagógicas. Em relação aos resultados dos dados, foi possível verificar que o impacto da pandemia ela traz à tona a desigualdade educacional e a urgência de discussões de mecanismo para a implantação de tecnologias voltadas para as salas de aula, a fim de sanar os projetos governamentais que envolvam tanto a melhoria física da escola quanto a devida formação dos professores. Foi possível também constatar que nesse momento de pandemia, a realidade é que toda a sociedade, principalmente os professores, precisam acreditar que a educação é um meio de emancipação para fundamentar as ações das políticas educacionais. E como conclusão do nosso trabalho, conclui-se que se faz necessário a adoção de práticas pedagógicas envolvendo a integração das tecnologias com o intuito de contribuir para o repensar dos professores, para o período pós-pandemia também. Dessa forma, os vínculos entre conhecimento e tecnologia estão fazendo parte da época de pandemia
e em todos os tipos de relações. Muito obrigada. Olá a todas, a todos, a todes do primeiro seminário do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Roraima. Eu sou o professor Dr. Damião Rocha, trabalho aqui na Universidade Federal do Tocantins e venho trabalhando há muito tempo também com tecnologias digitais. Nesse primeiro seminário do programa, eu vou apresentar aqui um trabalho que eu oriento o meu orientando José Francisco Simão, que não pôde estar aqui, que trata sobre o ensino mediado por tecnologias digitais nas escolas municipais de Palmas em meio à pandemia, então aqui no Tocantins. O que a gente traz para a discussão é esses arranjos curriculares implementados a partir da suspensão das aulas na pandemia do Covid-19, fazendo uma referência ao ensino híbrido ou ensino remoto, que se intensificou a partir da pandemia, porque o que nós tínhamos anteriormente consolidado era a educação à distância, como modalidade de ensino. Então, aqui também algumas experiências na região norte, no Tocantins, se destacam, e nós selecionamos o programa Palmas Home School, que é um ambiente de aprendizagem que foi implantado aqui nas escolas do município de Palmas, né? E a nossa ideia é que a gente possa discutir, compreender a concepção de ensino mediado por tecnologias a partir dessas experiências nas escolas da educação básica. Então, a partir do mês de fevereiro de 2021, o programa foi implantado aqui nas escolas municipais de Palmas, com alunos da educação infantil e do ensino fundamental, que passaram a ter atividades escolares em casa e com suporte desse ambiente virtual de aprendizagem, chamado de Palmas Home School, uma ferramenta que disponibiliza textos, atividades, vídeos, livros, sugestões de sites para o aprendizado dos alunos. Há conteúdo para todas as séries, né, do primeiro ao 9º ano, além de material para a educação de jovens e adultos, a EJA. No segundo semestre de 2020, 76 escolas aqui do município de Palmas passaram a ter as chamadas teleaulas de 15 a 20 minutos, transmitidas por um canal aberto de TV. Quais são as nossas considerações em relação a esse programa, que é resultado de uma pesquisa documental, né? É justamente discutir a ideia de educação inclusiva e, nesse processo, discutir formação de professores para o ensino mediado com tecnologias digitais. Quando se fala muito de ensino remoto ou de ensino híbrido, mas sem formação inicial e continuada. Então, o que a gente traz para o debate é essa falta de discussão sobre a interface, por exemplo, de educação e comunicação, a própria concepção e a própria área da educomunicação, né? E, portanto, é por isso que a gente fala que nós temos um arranjo curricular, de certa forma, apressado para responder prontamente à suspensão das aulas e a pressão política dos pais e das famílias para o retorno às aulas, ou para que as crianças não ficassem sem aulas em casa, mas sem oferecer condições efetivas para o ensino de qualidade. Então, o que nós estamos discutindo aqui é ensino mediado por tecnologias digitais, o programa Palmas Home School e o ensino híbrido.
Olá, boa tarde a todos. É um imenso prazer estar participando, através desse vídeo, do primeiro seminário de Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE-UFRR. Eu sou a professora Lucena Ferreira, também sou aluna de mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Roraima e realizei esse trabalho de comunicação oral nesse eixo temático Educomunicação e Interculturalidade, com o meu colega José Domingo Alves dos Santos e também a minha orientadora de dissertação, a professora Carmen Sport. O meu trabalho, ele tem como título os processos de ensino na perspectiva remota, relatos de práticas docentes. E ele propõe analisar os processos de ensino nessa perspectiva remota, a partir das legislações que foram criadas nesses últimos 2 anos, e um exemplo de um relato de uma prática docente que realizei com os alunos de ensino médio do primeiro ano da Escola Mário Davi Andreasa, onde eu ministro aula de biologia e também de arte. Então, quando aconteceu ano passado a chegada desse vírus, em 16 de março de 2021, houve um decreto do governo fazendo com que nós ficássemos, anteciparam as férias escolares, 2 semanas nós ficamos em casa, tanto aluno quanto os professores, que seriam as nossas férias de julho. No mesmo dia, o Conselho Estadual de Educação também emitiu um parecer dizendo que nós, recomendando, que todos os mantenedores e suas instituições de ensino cumprissem as medidas preventivas determinadas pelos órgãos competentes. Passadas essas 2 semanas, houve um novo decreto do governo que ele declara o estado de calamidade pública em todo o território de Roraima e ele também institui as aulas através do ensino remoto. Foi quando se deu esse processo do nosso início do ensino remoto. E aquilo foi muito novo para todos, tanto os docentes quanto os discentes. Tivemos que aprender essas tecnologias de informação e isso nós já sabemos aí quantas coisas surgiram nesse processo. Houve um novo ensino totalmente diferente daquilo que estávamos acostumados. Depois desses decretos, a CED ela também implantou 4 portarias, 2 em 2020 e 2 em 2021, porque o ano letivo veio até 2021, e essas portarias elas meio que organizavam como é que ia se dar esse ensino remoto nas escolas públicas. E uma das portarias do ano passado, a 1123, ela em certo momento, no mês de setembro, ela inclusive suspendeu as atividades pedagógicas não presenciais impressas online em toda a rede de ensino, tanto do estado quanto também do interior e também das comunidades indígenas, com o objetivo de realinhar, de reavaliar esse processo. Então, foram muitas caminhadas nesse ensino remoto. E aí, eu, enquanto professora de arte e de biologia da escola, ficava buscando alternativas de sequências didáticas mais interessantes, mais prazerosas, que o aluno tivesse ali aquele prazer de estar estudando. Quando foi esse ano, que já tinha passado todo o ano passado, o aluno ainda estava fazendo o ano letivo do ano passado, eu utilizei uma apostila de arte do autor José Garcia de Azevedo Júnior, e a gente estudou técnicas de materiais artísticos, expressivos de arte visuais. E por meio dessas leituras da apostila, que foi a parte teórica, aula no Google Meet, vídeo que eles assistiram no YouTube de como desenhar começando do zero, como desenhar qualquer coisa, foi um suporte, um material para que eles pudessem se interessar por essa área do desenho. Então, agora eu vou aproveitar esse tempinho para expor alguns desenhos que foram produzidos pelos alunos. Esses desenhos, eles deram nome a esse desenho. E a gente socializou depois esses desenhos no Google Meet, onde eles puderam falar o que eles estavam sentindo, por que eles tinham escolhido aquela temática para desenhar. E não houve, em momento algum, uma escolha de desenho mais bonito, porque o objetivo era a prática do traçado e o prazer na elaboração dos desenhos, sem a pretensão de fazer algo perfeito, algo que fosse concorrer a concurso de desenho. Agradeço a oportunidade e vou deixar algumas imagens dos desenhos produzidos. Boa tarde a todos.
Olá a todos e a todas. Submetemos o nosso trabalho ao primeiro seminário do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Roraima. O tema do nosso trabalho é Saberes Amazônicos dos Relatórios de Estágios produzidos de 2016 e 2017 do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Roraima. Esse trabalho foi o meu trabalho de conclusão de curso, não é? E o objetivo deste trabalho foi analisar se os relatórios de estágios produzidos de 2016 e 2017 do curso de Pedagogia da UFRR contemplavam os saberes amazônicos. Para tanto, foi feita a seguinte problematização. Como o curso de Pedagogia da UFRR trabalha os saberes amazônicos na formação dos pedagogos, não é? Para estruturar este trabalho, foi trabalhado com 28 relatórios, não é? Foi uma pesquisa documental. Eu trabalhei com 28 relatórios dos acadêmicos do curso de Pedagogia da UFRR, não é? E após analisar esses relatórios, desses 28, foi encontrado em somente 5 relatórios a questão dos saberes amazônicos, não é? A partir desse material analisado, foi possível tecer uma visão analítica, não é? De como os relatórios trazem à tona os saberes amazônicos na sociedade, no curso, na formação dos acadêmicos em educação, principalmente da pedagogia da Federal de Roraima, não é? Essa análise trouxe uma reflexão de como os saberes amazônicos dos relatórios de estágio trazem uma visão para os acadêmicos, não é? Porque vivemos numa região do lavrado amazônico transfronteiriço, né? Formado por diferentes povos indígenas, povos oriundos da Venezuela, da Guiana, povos oriundos de outros estados, povos oriundos de outros países, né? Então isso traz uma questão linguística, social, religiosa, social, eurocêntrica, não é? Então, quando trazemos essa questão de analisar os relatórios, podemos analisar se há ou não a presença dos saberes amazônicos na sociedade e se os acadêmicos trazem isso nos relatórios que eles produzem, não é? Para tanto, é necessário descolonizarmos essa visão eurocêntrica, não é? Essas propostas consideradas excludentes, principalmente dos acadêmicos que nós vivemos no contexto amazônico, né? Então, ao analisar esses relatórios, percebemos que há um silêncio dos outros relatórios, não é? São 22 relatórios que não citaram a questão dos saberes amazônicos, a questão da linguística, porque nossos alunos, em sala de aula, eles trazem uma bagagem cultural, religiosa, social do seu país de origem, do seu estado de origem. O aluno indígena traz consigo diversas culturas, diversas linguísticas, que nós, profissionais da educação, precisamos estar atentos cotidianamente, não é? Então, esses relatórios, eles suscitaram em apenas 5 a questão dos saberes amazônicos, não é? Os outros 22 relatórios, nós podemos aprofundá-los em outro momento, em outro estudo, em outra pesquisa, para sabermos o que foi que aconteceu desse silêncio desses relatórios que não abordaram os saberes amazônicos.